tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Zero Açúcar. Eu sou a Gabriela da Silva e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de açúcar que existem. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, não sabe diferenciar um tipo do açúcar do outro. Vou falar também quais opções são mais saudáveis para serem consumidos e se quem tem diabetes pode consumir algum desses açúcares, qual que é o mais indicado. Então, me acompanhe aí nesse vídeo. Antes de eu começar a falar sobre os tipos de açúcar que existem, eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos para ajudar a entender melhor. Então, o primeiro conceito é sobre índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que o carboidrato dos alimentos que a gente consome é absorvido pelo nosso organismo. Ou seja, a velocidade com que o carboidrato ele vai se transformar em açúcar e cair na nossa corrente sanguínea. Cada alimento possui o seu número de índice glicêmico. Como que funciona, né? Existe uma tabela com valores de 0 a 100 e os alimentos se encaixam dentro dessa tabela. É considerado baixo índice glicêmico aqueles alimentos que possuem valores menores ou igual a 55. É considerado médio índice glicêmico os alimentos de 56 a 69 e é considerado alto índice glicêmico os alimentos maiores ou igual a 70. Então, quanto mais baixo for o índice glicêmico, mais devagar o nosso organismo vai absorver o carboidrato desse alimento. Quanto mais alto o valor, ou seja, mais alto o índice glicêmico, mais rápido vai ser a absorção do carboidrato no nosso organismo, certo? Não são todos os alimentos que se encaixam nessa tabela, porque tem muitos alimentos com baixas quantidades de carboidrato, então acaba nem entrando nessa tabela. Um outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é de carga glicêmica. A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato presente naquele alimento. Quanto maior a quantidade de carboidrato em um alimento, mais impacto vai ter na sua glicemia. Ou seja, quanto maior a quantidade de carboidrato, mais glicose vai cair na sua corrente sanguínea. Lembrando que nem todo alimento que possui alta carga glicêmica possui um alto índice glicêmico. A aveia, ela possui uma alta carga glicêmica, porém baixo índice glicêmico. Por conta das fibras, as fibras elas ajudam a lentificar a absorção do carboidrato no nosso organismo. Por isso que ela possui um baixo índice glicêmico. E o último conceito que eu quero trazer aqui para vocês é sobre caloria. Caloria nada mais é do que a fonte de energia, né? A quantidade de energia que aquele alimento vai proporcionar para o nosso organismo, para o nosso corpo. A gente tem uma certa quantidade de calorias que devemos consumir por dia. Se a gente consumir alimentos ricos em calorias, ultrapassar a quantidade necessária, né, diária, pode acontecer de você ganhar peso. E para processo de emagrecimento seria a mesma coisa. Quanto menos calorias você consumir do valor necessário seu diariamente, a tendência é você emagrecer. Só que, claro, você conversa com o seu nutricionista para saber a quantidade ideal de caloria que você precisa consumir durante o dia. Então, dadas as explicações, bora lá para os tipos de açúcar. Gente, hoje em dia existem vários tipos de açúcar no mercado. Açúcar mascavo, melado de cana, açúcar demerara, açúcar cristal, de confeiteiro, refinado, enfim. E qual que é a diferença entre eles, né? Existem uma diferença de cor, sabor e composição nutricional. Esses que eu acabei de citar, todos eles vêm da cana-de-açúcar, possuem como matéria-prima a cana-de-açúcar. O que diferencia são as etapas. Então, por exemplo, o açúcar mascavo, ele é a versão bruta da cana-de-açúcar. Ele não passa por refinamentos, não passa por processo de aditivos químicos, por isso ele tem a coloração bem escura, ele é mais úmido, né? Ele é um açúcar bem úmido. O sabor dele é muito intenso, é bem forte da cana-de-açúcar, muito parecido com a cana-de-açúcar mesmo. Porém, pelo fato de ele não passar por nenhum refinamento, ele é rico em vitaminas e minerais. Ele é bem parecido também com o melado de cana.
O melado de cana é a cana que ela passa por um processo de cozimento, então ele vai ficando mais espesso. Nesse processo também são conservados as vitaminas e minerais, diferente do açúcar demerara. O açúcar demerara, ele já passa por um leve processo de refinamento, porém não recebe nenhum aditivo químico, então são conservados ainda algumas vitaminas e minerais em menor quantidade do que o mascavo. A coloração dele é um amarelado um pouquinho mais claro e o sabor dele já é um pouco mais suave do que o mascavo ou o melado de cana. Já o açúcar cristal, ele passa por refinamentos e aditivos químicos. Os aditivos químicos é ele que deixa a coloração branca dos açúcares, mas por conta desses processos industriais, né, no qual o açúcar cristal passa, ele perde, se não me engano, quase 90% das vitaminas e minerais. Já o açúcar refinado, ele é o pior de todos. Ele é o último estágio de processo de refinamento e aditivos químicos, por isso a coloração bem branquinha. O paladar dele já é mais agradável, bem diferente do açúcar mascavo, que já é mais forte. Porém, ele não possui quase nada de vitaminas e minerais, ele já é mais pobre nutricionalmente falando. E o açúcar de confeiteiro seria mais ou menos a mesma coisa, só que é adicionado amido na mistura para ele ficar com aquela textura bem fininha. Então, quanto menos refinamento tiver, menos aditivo químico, mais intenso vai ser o sabor, né? Mais forte de cana de açúcar vai ser o sabor e mais nutritivo vai ser, mais rico, né, em vitaminas e minerais vai ser o açúcar. Quanto mais refinado, mais branco, mais agradável vai ser ao paladar, só que mais pobre vai ser nutricionalmente falando. O que eles têm em comum? Eles têm uma grande quantidade de carboidrato, né? A carga glicêmica deles é muito alta. O índice glicêmico deles pode variar um pouquinho de um para outro, mas ainda assim eles são considerados altos. E possuem uma alta taxa de caloria. Hoje em dia tem aquelas denominações também de açúcar orgânico, por exemplo. Açúcar mascavo orgânico ou refinado orgânico, enfim. A denominação orgânico, ela nada mais é do que aquele açúcar, ele foi cultivado sem agrotóxicos, né? Ele foi cultivado de uma forma mais limpa. Existem outros tipos de açúcar também. O açúcar light ou o açúcar fit, ou é também conhecido como um açúcar magro, nada mais é do que metade açúcar refinado e a outra metade um adoçante. Ele adoça muito mais do que o açúcar tradicional refinado. O poder de adoçar dele é muito maior. Então, consequentemente, a quantidade a ser consumido vai ser bem menor do que o açúcar tradicional. Isso faz com que a quantidade de caloria diminua muito, né? Em praticamente metade aí, por conta do adoçante. Só que esse adoçante ele pode ser artificial também. Então, não é muito legal essa combinação, né? Porém, ainda assim, ele é pobre em nutrientes. Tem também o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é um açúcar extraído das flores da palmeira. E esse açúcar, ele não passa por refinamentos e nem aditivos químicos. Então, ele é considerado um açúcar mais natural. Ele é rico em nutrientes, em vitaminas, minerais. Gente, quando eu falo vitaminas, minerais, eu não vou saber falar certinho na ordem de o que é que tem cada um tem sua característica, né? Mas seria ferro, zinco, cálcio, esse tipo de coisa, tá? Um ponto positivo também para o açúcar de coco é que ele possui um baixo índice glicêmico, porém ele possui uma grande quantidade de carboidrato, ou seja, a carga glicêmica dele é alta, bem como as calorias, né? E por último, eu quero falar sobre o mel. É um ótimo alimento, né? Ele é natural, também rico em vitaminas e minerais. Ele tem um índice glicêmico médio, considerado ali médio, porém ele é um alimento muito calórico e a carga glicêmica dele é muito alta. Mas então, Gabriela, qual que é o melhor açúcar para se consumir? Para quem não tem diabetes, quanto menos refinamentos e aditivos químicos tiver o açúcar, melhor é. Mais saudável ele vai ser e mais rico em nutrientes ele vai ser também.
seria o caso, né, de açúcar mascavo, o demerara, o mel, o açúcar de coco também é uma opção bacana. Só que é aquilo, né, gente, tudo com equilíbrio. Não é porque o açúcar ele é nutritivo que vou sair comendo horrores. Não, aí também não, né? Equilíbrio é tudo. A gente tem que lembrar que esses alimentos são bem calóricos, então se você consumir em exagero, vai acontecer de aumentar o seu peso. E quem tem diabetes, pode consumir um desses tipos de açúcar? Não! Não é recomendado para quem tem diabetes consumir diariamente esses tipos de açúcar. Mas, Gabriela, se eu não posso consumir nenhum desses tipos de açúcar, como que eu vou adoçar minhas coisas? Com o que eu vou adoçar? Na verdade, tem várias opções para nós que temos diabetes adoçarmos os nossos bolos, doces, alimentos diários, né? Nossas receitas. Aí fica assunto para o próximo vídeo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação e não perder o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder vocês. E é isso, então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.